Olá, queridos, muito bom poder voltar e falar algumas coisas com vocês. Uma alegria no nosso coração também de estar aqui em Peniel. Estou aqui do lado do meu querido amigo Isaac Lima, missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Ele e Ellen têm 2 filhos também, o Heitor e o Thomas. Estão já há um bom tempo aqui. E nesse período eu sei que Isaac tem aprendido muito sobre a perseverança. E nós precisamos aprender também sobre isso. Então, conversando um pouco com Isaac, eu queria perguntar para ele junto conosco agora também, para falar da experiência dele nessa área, nesse ponto sobre ser perseverante. Então, Isaac, qual tem sido assim a sua experiência nesse período de pandemia, nesse aspecto de perseverança? Então, tem sido um grande aprendizado porque, resumidamente, nós precisamos sair durante um período da aldeia para cuidar de algumas questões, principalmente de saúde, e aí você fica meio deslocado quando você está fora do seu local natural de trabalho, né? E aí, estando aqui, a gente aprendeu principalmente a perseverar confiando em que Deus, ele às vezes tem um plano maior lá na frente, né? Uhum. E ele nos faz dar uma pausa, entre aspas, né, em um determinado ministério que estamos fazendo, para nos levar por algum caminho que ele sabe lá na frente. Então você vê isso como algo obscuro, né? Uhum. E você tem que então perseverar confiando. Já tratando-se da pandemia, então a gente tem aprendido mais ainda a perseverar, porque é aí que as coisas ficam mais obscuras ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer, todo mundo tendo que estar isolado, tudo mudou, né, depois dessa pandemia, tudo foi se desestabilizando, tudo foi tendo que ser reprogramado. Então, aí a gente começa a ter que se aquietar e aí ter que buscar a Deus no íntimo, né, e tentar entender aquilo que Ele quer falar conosco naquele silêncio, né, porque essa pandemia produz silêncio, e o silêncio é onde Deus começa a falar. Então Ele tem nos ensinado a perseverar nesse sentido de realmente confiar, sem ver lá na frente o que vai acontecer. Tem horas que Deus pega e fala assim: agora eu vou fechar tudo aqui, tirar qualquer possibilidade de você enxergar o futuro, e aí você vai ter que confiar. E aí então que você, igual a Pedro, foi confiado a andar sobre as águas, né? Então, eu acho que é isso aí, nesse sentido aí, Zé. Que legal, muito bom, viu? Às vezes nós temos que reavaliar também como está o nosso andar com Deus. Eu tenho um exemplo assim de perseverança na vida do profeta Daniel. A maneira como ele começou, a maneira como ele terminou. Não há assim mudança, variação, oscilação do comportamento dele. Então esse andar com Deus, né, esse momento de silêncio, como você diz, de aprendizado, também que sirva para você avaliar como você está andando com Deus, vivendo com Deus e também amando a Deus. Talvez hoje seja um dia de você parar um pouco, ouvir a voz de Deus em silêncio e perceber o que Ele está querendo também para a sua vida. Nosso desejo é esse. Nosso desejo é que a ação de Deus sobre o seu coração seja eficaz. Eu quero ler aqui uma passagem em Lucas capítulo 18. Diz assim no versículo 8, Lucas 18, 8 diz: sim, ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando eu, o Messias, voltar, quantos que têm fé e estão orando, eu encontrarei? Então, vindo o Senhor, chegando o Senhor, quantos é que ele encontrará com fé? Fé perseverante, né? Confiança constante no Senhor. Que esse seja um desafio também ao seu coração. Obrigado, Isaac, por esse momento, esse desafio. Finalizando aí, eu quero deixar um conselho para você: aproveite esse silêncio. Amém. Escute a voz de Deus, né? Amém. Deus abençoe então. Grande abraço e até o próximo vídeo que estaremos produzindo para vocês. Deus abençoe.